Olá pessoal do terceiro ano, hoje nós temos aqui a nossa aula sobre geometria analítica, tá? Nós fizemos o estudo na semana passada sobre o cálculo onde vocês fizeram o cálculo da distância entre segmentos, né? E hoje nós vamos fazer aí o cálculo da distância entre um ponto e uma reta, tá? O ponto no plano cartesiano, ele pode estar em qualquer lugar do plano. E você também tem uma reta. E o que nós vamos fazer é o cálculo da distância desses dois elementos, o ponto e a reta, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, como se fosse um ponto P qualquer. As suas variáveis são x e y para ordenado, tá? E uma reta R. Essa é a equação da reta, sempre, tá bom? E como que eu calculo a distância entre um ponto e uma reta? Calculo através dessa distância, tá? A distância do ponto à reta é o módulo da equação da reta dividido pela raiz dos coeficientes da própria reta. É simples isso daqui. Eu vou mostrar no exemplo que vai se tornar mais claro a definição. Olha, veja bem, a equação da reta dividido pelos coeficientes da própria reta, que é o A e o B, tá bom? Então vejamos aqui, olha. Vocês têm dois exemplos para resolverem, né? Que nós vamos fazer junto aqui. O primeiro, determinar a distância do ponto A, 2 e 1, à reta R, x menos 2y menos 4 igual a zero. Com relação à fórmula anterior, a distância do ponto até a reta é dado por essa fórmula. Vamos lá na lousa resolver este exemplo aqui. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exercício. O ponto, ele define os valores de x e y que é usado na equação. A equação, como nós vimos lá, não tem valor aqui. Isso aqui é o valor de A, tá certo? E o menos 2 é o valor de B, tudo bem? Quando não aparece valor de numeral junto à variável, significa que ele vale 1. Então vamos lá ao cálculo da distância. Então eu tenho que a distância do ponto A, a minha reta, que vamos definir como reta R, é igual ao módulo, tá, da equação da reta x menos 2y, x menos 2y, menos 4, sobre a raiz quadrada do coeficiente A mais o coeficiente B, ok? Então nós temos aqui, o que nós vamos fazer? A substituição desses valores. Então a distância do meu ponto A, a minha reta R, vai ser igual a o módulo x que eu tenho aqui. Qual é o valor de x? 2. Menos 2 que multiplica y. Não é 1 aqui? Então, menos 2 que multiplica 1. E o menos 4. Ok? Então, esses daí são os valores da equação com os valores de x. Dividido pela raiz dos coeficientes. Coeficiente de x que não aparece? 1. Então, eu tenho aqui 1 ao quadrado. Mais o coeficiente de b, menos 2 ao quadrado, ok? Então, o que nós temos aqui embaixo? Isso daqui, que é a distância do ponto A à reta R vai ser igual ao módulo de quem? 2 que multiplica 1, menos 2 menos 4, sobre a raiz quadrada, certo? 1 ao quadrado, 1, mais menos 2 ao quadrado, 4. Então, o que você vai ter aqui? Que a distância do ponto A à reta R vai ser igual. Olha aqui, mais 2 com menos 2, cancela. O módulo de 4 negativo sobre a raiz quadrada de 5. Tá claro? Pode deixar assim, tá bom? Se você fizer um cálculo e deixá-lo assim, já está ótimo, tá? Porque se você continuar, você vai ter isso, ó. A distância de A até R vai ser o módulo de menos 4, 4, sobre a raiz quadrada de 5.
Isso aqui implica dizer que é 4 sobre raiz quadrada de 5, ó, pela raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 5. Chama-se racionalização. E a resposta final seria 4 raiz quadrada de 5 sobre 5, ok? Mas se você chegar nessa distância aqui, já está ótimo, ok? Nós vamos ver o segundo exemplo em que é dado a distância e pede para você determinar um outro elemento. Então, vamos lá ver como é que é o segundo exemplo, ler o texto desse segundo exemplo. Segundo exemplo, determine o valor de A, olha aqui, o valor de A, determine o valor de A para que a distância do ponto P menos 1 a reta R da equação, olha o valor da equação aqui, seja igual a 0, tá? Isso daqui seja 2, ou seja, a distância aqui colocada vale 2 unidades. Então, qual é o valor deste A aqui, ou seja, qual é o valor do seu Y, para que você consiga, então, determinar a equação da reta, mais o valor do ponto e a distância realmente ser igual a 2, tá bom? Vamos lá fazer o exemplo na lousa. Muito bem, então no nosso exercício lá, ele dá o ponto P, que é menos 1 e A, dá a reta 3x mais 4y menos 5 igual a 0 e dá a distância igual a 2. Eu já montei aqui algumas coisas. A distância que você tem aqui, tá? Vale 2. O ponto P é o seu x e o seu y. O 3 é o seu A e o 4 é o B. Então, olha o que nós temos aqui. Vamos fazer a substituição. Se a distância de P a R é igual a 2, então eu coloco o 2, que é igual o módulo de quem? 3 vezes x, não é menos 1? Então, 3 vezes menos 1, tá? Mais 4 vezes y, ele não é A? 4 vezes A, menos 5, ok? Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o A, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, que é o B, que é 16. Então, o que nós vamos ter aqui? Que 2 é igual o módulo de 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4A, menos 5, ok? Tudo isso daqui sobre a raiz quadrada de 25, correto? E todo mundo sabe qual que é a raiz quadrada de 25. Então, eu tenho 2, que é igual ao módulo, tá? O módulo de menos 3 mais 4A menos 5 sobre 5. Este 5 que está no denominador, ele passa para o primeiro membro multiplicando. 2 vezes 5, tá? 10. Então, você vai ter que 10 é igual o módulo de menos 3 mais 4A menos 5, correto? O módulo é o resultado desse valor aqui como positivo. Então, você teria que fazer 2 cálculos, um para o 10 positivo e um para o 10 negativo. Nós vamos fazer para o 10 positivo. Então, fica 10 igual menos 3 mais 4A menos 5, correto? Passamos esses dois valores para o primeiro membro, então eu fico com 10 mais 3 mais 5 é igual a 4A. O que isso implica dizer? 10 mais 3, 13 mais 5, que você tem aí, 18. Então, eu tenho que 18 é igual a 4A. Qual é o valor de A? A é igual a 18 sobre 4. Ou seja, A é igual a 9
meios, tá bom? Então chegamos aí à resposta do primeiro, tá claro? Então vamos lá para nós vermos então quais são as atividades que vocês têm para fazer. Já? Então, pessoal, terminamos aí os nossos exemplos. Aqui vocês têm 4 exercícios para fazer e terão aí até quinta-feira da próxima semana, tá bom? Eu vou passar para vocês uma foto dos exercícios também, para que fique mais claro, tá? Que todos vocês tenham aí um ótimo final de semana, um bom feriado na segunda-feira, tá certo? E nos veremos na próxima sexta. Qualquer dúvida, mande pelo WhatsApp, que assim que dentro do possível eu entro em contato com vocês. Até mais, pessoal, e obrigado.